De facto, o desafio desta live de hoje, e nós sabemos que na sociedade atual as redes estão aí, e entendo que nós podemos, através dessas redes, partilhar. Antes de mais, às vezes são partilhas informais, pode acontecer, mas chega um momento, nós acreditamos que há uma necessidade de fazer partilhas de forma a poder alcançar de uma forma mais estruturada, de uma forma mais organizada, tudo o que tem a ver então com aquilo que nós acreditamos ser o que nos move enquanto profissionais. Já o tenho dito nas primeiras intervenções que eu tive aqui com o Renato. Uma das coisas que eu ainda faço, ainda tenho efetivamente um emprego em paralelo, e a eBalance, que é o projeto que eu acabo e eu digo acabo porque ele é muito, muito novo, não é? Muito tenrinho ainda, muito fresco. E esse projeto ele está bem no início e creio que é fundamental nós trabalharmos tudo o que tem a ver com o bem-estar organizacional. Eu acabo porque com a psicologia das emoções nas organizações, e obviamente que focamos-nos para a questão da empresa, focamos para a questão de todo o ambiente corporativo, mas não há ambiente corporativo sem pessoas, não é? Nós não podemos negligenciar tudo o que tem a ver com o indivíduo enquanto ser hum, psicológico e quanto ser social e um ser integrado completamente numa sociedade que está aí, uma sociedade que é muito rápida, uma sociedade que requer de nós muito envolvimento, requer de nós resultados e o que eu estou a dizer não acredito que seja novidade para ninguém. Os resultados são solicitados pelos nossos representantes, pelos nossos, por assim dizer, vou usar este termo aqui entre aspas, pelos nossos chefes, não é? As pessoas que precisam de apresentar resultados fazem pressão sobre os que estão abaixo, dentro desta hierarquia ainda verticalizada, ainda vivemos muito numa hierarquia verticalizada. Então, a eBalance, ela surge como um profundo desejo que já tem bastantes anos, ok? Não é algo que surgiu de um dia para o outro, porque pura e simplesmente até é um modismo. Acho que os modismos não vão longe. É algo que já me inquieta há bastantes anos, bastantes mesmo, não é? Acontece também que, e isso tem sido prova para mim, isso tem sido experiência pessoal para mim, eu tenho me apercebido que as coisas acontecem, isso pode parecer chavão, ok? As coisas acontecem na hora certa e no momento certo. E eu iria colocar isto de uma outra forma. As coisas acontecem quando nós, enquanto pessoas, e neste caso eu, enquanto pessoa, ganho maturidade e compreensão muito mais abrangente em relação ao assunto em si mesmo. A leitura que me acompanha, a experiência profissional que eu já tive no estrangeiro, 5 anos em Espanha, após a minha formação e a minha graduação em Psicologia, 2 anos no Brasil, também em Santos, a São Paulo, e depois já volta para Portugal, a tentativa da compreensão do mundo dinâmico que existe, um olhar crítico para a sociedade, e aqui crítico, não digo no sentido destrutivo, mas sempre questionando se é este o mundo que eu pretendo ter para mim, para os meus e para aqueles que estão à minha volta. Então eu tenho questionado muito, muito isso. Eu estou a aproximar-me, não sei se isto é interessante ou não, mas aproximo-me dos 50 anos, não é? Estou aí a meses de fazer os meus 50 anos. E eu acredito que a experiência e o amadurecimento da visão em relação à sociedade e em relação ao mundo, a cosmovisão que se vai desenvolvendo, ela é fundamental para então podermos abraçar projetos. Daí que a eBalance, eu gosto sempre de dizer isso, eu acho que até é relevante dizer,
Toda a gente que inicia um projeto, a primeira coisa que procura é uma identificação, não apenas visual, com um logotipo, mas também o nome, não é? E pensei em muitos nomes, pensei em muitas coisas. E o meu filho sempre me dizia, o meu filho é uma das pessoas que me ajuda bastante nessa área, uma vez que ele está na área das ciências da comunicação, um, e ele é que é o meu assessor, por assim dizer. E ele sempre me dizia, pai, é um nome muito robusto, é um nome muito filosófico, não, não, não ponhas isso, não, as pessoas não vão entender. Uh, e de repente, nesta conversa de dois, a terceira, que é a minha esposa, também se envolveu, até porque o projeto não acredito que seja apenas meu, ele é fruto de uma relação familiar também. E foi quando ela disse-me, o equilíbrio das emoções é fundamental. E equilíbrio das emoções, balance, emoções, o de emoções, daí surgiu efetivamente o porquê do e-balance, não é? A busca e a procura do equilíbrio emocional, tanto do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, como também do ponto de vista empresarial e corporativo, ok? Não há, de todo, a possibilidade de construirmos relações melhores, famílias melhores, construções sociais melhores, empresas melhores, se o nosso equilíbrio emocional não for fundamental. Digo bem, equilíbrio, nós lidamos com um monte de emoções. E é impossível viver sem o outro. Nós não conseguimos viver dissociado de um ambiente social. Se por um lado, e isto parece às vezes antagónico e parece até contraditório, vivemos numa sociedade que muito se fala de, de egoísmo, centrados em nós mesmos, olhar para o nosso bem-estar, e não estou a dizer que nós não devemos fazer isso, só que isto começou a ganhar um tamanho de tal ordem exorbitante que quando nos damos conta, nós temos pessoas que não se cumprimentam na rua, pessoas que vivem, que passam nos elevadores, não há um boa tarde ou uma boa noite ou o que for, há aquela distância do outro porque nós dizemos eu não conheço. No entanto, nós não podemos viver sem o outro. Então, toda a interação ela carece dessas estruturas emocionais. E é impossível construirmos relações estáveis, equilibradas e sólidas se nós não nos dedicarmos ao outro. E aqui a dedicação ao outro é no sentido então de construirmos de uma forma mais fundamentada, sobretudo, e aqui agora começando a funilar, ok? Desta forma dou uma apresentação geral. A e-balance nasce deste desejo, do desejo de trazer aquilo que parece ser muitas vezes, não direi esquecido, mas colocado para segundo, terceiro ou quarto plano. Na realidade portuguesa, por exemplo, ainda não há assim tantos psicólogos organizacionais envolvidos nas empresas. Os recursos humanos trabalham fundamentalmente voltados, e digo fundamentalmente, poderá haver a sua exceção, mas os recursos humanos trabalham fundamentalmente voltados para tudo o que tem a ver com processo do trabalhador, contrato, horários, as fardas, se vai ser usado ou não, o tipo de contrato que se vai fazer, quanto tempo de contratação nós vamos ter, captação de pessoas para o trabalho da empresa. Eu vejo muito mais os recursos humanos voltados para isso do que propriamente voltados para o equilíbrio emocional, para o bem-estar do seu funcionário, apesar de que, aos poucos, começamos a ver essa inquietação, essa gente inquieta com esse bem-estar organizacional. Daí surge então, da minha parte, uma grande vontade de uma forma estruturada, de uma forma organizada, poder chegar perto da pessoa enquanto indivíduo, ou seja, se alguém me quiser, como consultor individual, a nível do desenvolvimento pessoal, uma mentoria pessoal,
também estou à disposição dentro dos mesmos temas que a eBalance apresenta e também então vamos lá, neste binómio entre pessoas e ao mesmo tempo também empresas, porque empresas são feitas de pessoas e pessoas equilibradas, obviamente que irão produzir empresas equilibradas. Um, os temas que normalmente estão delineados como sendo um, o que nós vamos falar dentro da eBalance, nós vamos começar a conversar muito sobre o stress e o ambiente laboral. Esse será um dos tópicos, tá, que se poderá desdobrar em várias horas, dependendo da necessidade da pessoa enquanto indivíduo ou da empresa, enquanto possibilidade e calendário e agenda que eles possam ter enquanto empresa. Então, uma das coisas que nós vamos falar bastante será sobre o stress e o ambiente laboral. Dentro da questão do stress, irei colocar uma das áreas e não sei, e depois deixo mesmo para o Renato, se ele quiser colocar como uma questão, e como é que isto entra dentro desta dinâmica, falar sobre a importância do reconhecimento do trauma pessoal. E nós iremos compreender que traumas pessoais geram um stress crónico por vezes, e esse stress crónico gera comportamentos, e esses comportamentos são refletidos na nossa vida individual, ou enquanto família ou enquanto indivíduo, e também refletida dos nossos ambientes laborais, não é? Então, por isso que irei falar muito também sobre o stress e a degradação familiar. Se por um lado nós vemos degradação familiar no sentido de que, por exemplo, eu tinha este número em cabeça e agora já não me recordo muito bem, eu não me quero estar a enganar neste tipo de informação porque ela é extremamente relevante, mas eu sei que em cada 10 casamentos em Portugal, 7 acabam em divórcio. E aqui eu não estou a fazer uma apologia, veja bem, vejam bem, eu não estou a fazer uma apologia ou um formato tradicional da família, estou-me a referir às causas deste divórcio. Porquê é que eu falo sobre isso? Porque dentro dos módulos das formações que iremos ter, iremos falar sobre o impacto do stress e a degradação familiar, e quando eu tenho uma estrutura familiar degradada, obviamente que enquanto profissional será extremamente complicado eu me apresentar na minha empresa com o equilíbrio necessário para desenvolver todas as minhas capacidades. Obviamente que a esta hora muita gente já está a questionar algumas coisas, provavelmente, e dirão certamente: mas eu posso perfeitamente separar a minha vida pessoal da minha vida profissional. Eu sou defensor de que não é possível. Quem é defensor que sim, estarei aberto efetivamente para a crítica, mas eu não vejo isso com bons olhos, com bons olhos. Eu sinto-me um bom profissional quando eu estou realizado em todas as áreas da minha vida. Um dos temas que abordamos também dentro da eBalance é a palavra resiliência, ok? O impacto na produtividade enquanto pessoas, e a resiliência é sem sombra de dúvida um motor, um propulsor para a minha produtividade. Iremos tocar o assunto, e tocar aqui, quando eu digo tocar, da forma mais profunda possível acerca do síndrome do burnout. Mais uma vez, não o digo porque é modismo, apesar de estar aí e as evidências científicas estão aí a respeito disso. Nós estamos aqui em Portugal a falar de aproximadamente 59% da população ativa profissional já confessou ter estado perto do burnout, ok? Obviamente que carece de uma definição, precisamos de desenvolver da melhor maneira possível sintomas, desenvolvê-los ou conhecê-los. Essa era a palavra que eu queria, desculpem. Conhecer da melhor maneira possível os sintomas, então, para, entre aspas, podermos dar este diagnóstico de burnout. O burnout está presente na sociedade, o burnout está presente nas empresas, as pessoas estão esgotadas e tem vindo a aumentar bastante, não é? Portanto, a mim parece-me assim um pouco contraproducente quando estamos numa era em que se fala muito de felicidade, em que se fala muito de bem-estar,
mas ao mesmo tempo estamos numa era em que o burnout está a crescer cada vez mais. Então, isto a mim levanta-me um monte de pontos de interrogações. Eu aí começo a questionar vivamente sobre o que é que está aqui a falhar, e para mim é a coerência, não é? Eu quero ser feliz, mas como? No fundo, provavelmente poderá ser esta a pergunta, não é? E aqui a gente já está com o gancho sobre a felicidade novamente, não é? Que não foge do nosso discurso, impossível fugir do nosso discurso, como é óbvio, não é? Irei falar também sobre, e quando eu digo falar, digo no sentido formativo, no sentido de desenvolvimento, no sentido de mentoria, sobre os distúrbios de ansiedade e o impacto no trabalho, ok? É um transtorno obsessivo compulsivo, afeta bastante a nossa área profissional. Uma pessoa com hipocondria e é também um desajuste de ansiedade, com muita facilidade terá uma ausência no trabalho muito grande, ok? Alguém que passa a vida a achar que está doente porque sofre de um distúrbio de ansiedade, obviamente que o absentismo será evidente. Portanto, iremos falar sobre os distúrbios da ansiedade. Em Portugal, não sei se o Renato já ouviu falar, nós estamos aqui também com uma normativa que é a 4590, que fala sobre o Sistema de Gestão de Bem-Estar e Felicidade Organizacional. É um documento que foi lançado em 2023 pelo Governo de Portugal sobre como efetivamente chegar às empresas e como é que uma empresa pode elaborar todo um programa com os seus RHs e com psicologia organizacional, como podemos então desenvolver um sistema de gestão de bem-estar e felicidade organizacional. Tenho esta formação pronta, com aproximadamente 7 a 8 horas de formação, e isso também estará dentro do conteúdo que será partilhado. A depressão, significados e mitos, iremos falar sobre isto também dentro das próprias empresas, porque há muito mito a respeito da depressão, há muito, vamos lá, conhecimento extremamente superficial, eu acho. As pessoas confundem estar triste com estar deprimido. Tristezas toda a gente tem e trabalhar triste toda a gente vai de vez em quando, mas não podemos confundir a depressão com sintomas de tristeza ou com sentimentos de tristeza por alguns motivos pessoais. Por isso que eu acredito que isto deve ser abordado de forma individual também, por isso que o nosso foco vai muito também para o desenvolvimento pessoal, não é? Conceitos de frustração, desculpem. Um, Nós hoje estamos com muitas expectativas, nós elevamos a fasquia a respeito da expectativa. Nós esperamos muito, ansiamos muito, e porque isto é verdade, então ela tem, a frustração vai ter o mesmo peso que tem efetivamente esta expectativa. Mas não é bom sermos expectantes? Eh, É uma das coisas que nós iremos abordar dentro das formações. Até onde a expectativa é saudável ou não? Até que tipo de expectativas estamos à espera de desenvolver? E a partir daí, então, fazer o contrabalanço entre expectativa e frustração. Iremos também falar sobre a diferenciação entre cooperação e competição. Ainda vivemos numa sociedade extremamente competitiva, e isto vê-se não apenas nas empresas, vemos isso nos colégios, nas escolas públicas. As melhores notas são sempre quantificadas e não em termos de qualidade, mas sim em termos de quantidade. O melhor aluno é aquele que tem, aqui a nossa classificação vai do 0 aos 20, acho que no Brasil é do 0 aos 10, se não me engano. E aqui o bom aluno é aquele que tem 17, 18, 19. Lá está, é numérico, é quantificado. E nos esquecemos que não é apenas isso que deveria ser destacado no que diz respeito a o que é um bom ou um mau aluno. Dei o exemplo do aluno para falarmos a respeito de competição e cooperação, porque depois os bons alunos que têm 17, 18 e 19 são os que vão ficar lá em cima na disputa de vagas para as universidades,
Então, esta disputa muitas das vezes não é saudável e acaba por eliminar o intuito da cooperação, que é a partir da cooperação que nós vamos nos tornar muito mais enriquecidos enquanto pessoas, não é? Gestão de conflitos, eu vou acelerar um bocadinho agora. A gestão de conflitos também está dentro da panóplia de formações e de abordagens que nós teremos. Liderança positiva, como é óbvio, não é? Uma liderança humanizada, uma liderança uh, horizontal, uma liderança que estimula o cooperador, uma liderança que se coloca ao lado do cooperador e não em cima do cooperador. Enfim, falamos sobre isso. Uma das coisas que nós achamos importante também colocar é a respeito do brainstorming, a importância do confronto de ideias, a importância do confronto de, de opiniões diferentes. Obviamente, organizadamente, de forma organizada, não é? Não é disputarmos questões pura e simplesmente porque nos apetece ter esta disputa. Não. Estamos dentro de uma empresa, estamos no momento de uma reunião, há uma decisão a tomar e há várias ideias que se vão juntar ali eh, e não anular as outras ideias, porque muitas das vezes é isso que ocorre. A organização coloca o líder como o representante máximo, não deixa de o ser, como é lógico, mas o líder como aquele que vai acabar por dar a sua palavra final e muitas das vezes não é apenas, se fosse só isso, até não seria mau. O problema é que é uma palavra final e única. Não há a mistura das opiniões das pessoas que participam das reuniões. Iremos abordar também a gestão de múltiplas funções ou tarefas. Nós temos muitos, não sei se conhecem esta expressão, passarei a explicá-la, temos muitos canivetes suíços aqui em Portugal. Não sei se isso faz sentido para vocês também. Nós temos pessoas multifunções, faz de tudo, acaba por ser remunerado como se tivesse apenas uma função, mas no entanto faz de tudo. Como é que gerimos isso? Somos bons em tudo ou não é possível ser bom em tudo? Vamos ser bons em algumas coisas, mas vamos acabar por desenrascar em outras, desculpando este termo um bocadinho mais corriqueiro. É importante falar sobre esta questão. E, por fim, e quando eu digo por fim, porque eu acho que já temos aqui uma boa panóplia de assuntos a abordar, a estrutura de comunicação. Como é que nós comunicamos, como é que nós falamos. Eu acredito que muitas das vezes os diálogos não são diálogos, são monólogos dualizados. Eu faço um monólogo, o outro faz o seu monólogo, mas ninguém está a ouvir ninguém. Portanto, não é bem um diálogo. O outro já está a preparar a resposta enquanto está no seu momento de silêncio, não tem escuta ativa. E alguém dirá, mas nem toda a gente tem a capacidade de desenvolver escuta ativa. Eu ponho isso entre muitas aspas. Toda a gente tem a capacidade de escutar o outro, isso sem sombra de dúvida, e deixar terminar o que ele tem para dizer, para então poder colaborar da melhor maneira possível dentro deste diálogo. Diante disto, obviamente foi muita coisa dita, não é? A Balance quer se dedicar a estes tópicos, para mim são autênticas pérolas formativas, em que isto tem que ser desdobrado, não é? E será desdobrado mediante a necessidade da empresa. O objetivo é reunião com as empresas, a partir desta reunião com as empresas, nós podemos adaptar o que mais adequado se torna para a empresa. Provavelmente nem todos os pontos serão necessários ser tocados, mas destacar a importância, fazer uma boa análise com a empresa e a partir daí então nós podermos atuar dentro do seio empresarial ou após uma conversa individual também podermos ver o que é que se torna relevante para o indivíduo ser trabalhado dentro da sua própria vida enquanto pessoa. Não é? Posto isto, Renato, deixo-te aqui que eu a esta hora, conhecendo-te um pouco, já tens talvez umas 57 perguntas preparadas, Já, já, mas acredito que sim, acredito que sim. já tem bastante, muitas perguntas aqui. Até agradeço aqui ao Davi por trazer um pouquinho aqui
A visão do que é balança aqui pra gente? Tá todo mundo querendo ganhar dinheiro, galera, não tem jeito, tá? Tá geral querendo botar grana no bolso, tem um alívio ali no final do mês, concorda? Fica até o final do vídeo, porque eu vou te ensinar a ganhar $20 por dia. Mais de R$ 3.000 por mês. Tá aberta a oportunidade para você fazer parte do Cyberclass, ok? Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, desde lá, já 2 anos que eu venho desenvolvendo isso, e a gente está criando um portal para ser definitivo na área de treinamentos de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet, tudo. A gente vai falar de crescimento de audiência, de monetização de audiência, a gente vai falar de YouTube, de Instagram, de como ganhar mais inscritos, mais visualizações, como ganhar mais seguidor no Instagram, como monetizar, como fazer o funil de venda, técnicas de copywriting, Ctrl+C, Ctrl+V, estratégias de venda. Você pode assinar hoje com essa condição super especial. Então vamos lá, ao invés de você pagar 12 de 39, né, ou até mais pra frente, você vai poder assinar agora por só 12 de R$ 29. Assim, é muito barato pela quantidade de informação que você vai ter lá dentro, por todos os resultados que você vai ter lá dentro. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade.